Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz. É um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje eu trago uma dica bem interessante aqui para os assinantes do nosso canal. Tá? É uma dica que você vai poder utilizar no seu dia a dia, na sua parte pedagógica, nas aulas de Educação Física. Na dica do canal de hoje, eu vou falar sobre o diário de bordo nas aulas de educação física. Isso mesmo, esse instrumento aí que é muito precioso para que os professores de educação física possam utilizar juntamente com seus alunos, com os estudantes, para que possa fazer aí um sequenciamento, um mapeamento, né, um acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Mas antes disso, antes de apresentar essa dica do canal, eu te convido a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que possa se inscrever, aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você também quiser se tornar membro, vai ter aqui o link na descrição desse vídeo, ok? Vamos para a aula. O diário de bordo é um instrumento que pode ser utilizado para registrar de forma precisa todas as atividades que são desenvolvidas pelos estudantes nas aulas de educação física. Então, é um recurso que o professor pode utilizar para sequenciar as aprendizagens que são desenvolvidas ao longo de um período nas aulas de educação física. O diário de bordo é um instrumento de registro que você pode utilizar nos anos iniciais, nos anos finais e também no ensino médio. Vai depender muito do conhecimento dos seus estudantes, da sua turma, para você colocar esse instrumento de avaliação dentro do cotidiano das suas aulas. O diário de bordo é um instrumento muito interessante, tanto para estudantes quanto para você, professor, pois ele vai dar um norte, né, do seu dia a dia, do que o aluno está produzindo, das suas experiências e das suas vivências também. Para o aluno, o diário de bordo vai servir para que ele possa fazer um registro do resumo do que ele experimentou na aula. E aí, muito em virtude da sua percepção, do que ele percebeu, da aprendizagem que foi mobilizada naquela aula. E aí, essa percepção, ela é muito embasada nas vivências e nas experiências dos estudantes, que aí vão assegurar as aprendizagens. A educação física é um componente curricular que ainda tem muita limitação na hora de avaliar as aprendizagens. E os registros são muito importantes. Por isso, a dica da utilização do diário de bordo. Para os professores, o diário de bordo vai ser um instrumento muito importante para realizar parte das suas avaliações. Tá? Avaliar a aprendizagem real dos estudantes por meio aí da percepção desses estudantes na mobilização das práticas corporais no dia a dia das suas aulas. Um diário de bordo adequado é aquele que identifica o contexto do registro, em qual contexto essa aula foi realizada. Um diário de bordo adequado é aquele que faz uma descrição da atividade, uma breve descrição de como foi realizada a atividade naquela aula. O diário de bordo também busca fazer um registro no formato de um resumo do que foi tematizado durante a aula. Um diário de bordo adequado é aquele também que vai possibilitar o acompanhamento das sequências das habilidades que foram desenvolvidas, né? Promovendo aí um sequenciamento lógico, didático, dentro daquele bloco ou daquele ano específico no ensino fundamental ou nas séries do ensino médio. O diário de bordo também deve incluir uma reflexão dos estudantes sobre o que eles aprenderam. É um registro fundamental. Então, você pode utilizar esse instrumento, né, no dia a dia para que você possa também perceber as aprendizagens dos estudantes. Aqui eu trago um exemplo de como esse diário de bordo para as aulas de educação física pode ser produzido. Você vai pedir que o estudante separe um caderno ou um bloco de anotações, ou você pode criar com o próprio aluno na sua aula, ou em parceria com a professora de arte, um diário de bordo personalizado para cada estudante. Os itens que não podem faltar nesse diário de bordo: a data que aconteceu a aula, o registro do local, se foi na quadra, no pátio, na sala de aula, na biblioteca, no laboratório de informática, a unidade temática que foi proposta naquela aula, brincadeiras e jogos, esportes, lutas, danças, ginásticas, práticas corporais de aventura. Lembrando que esse registro vai ser
dos estudantes. Também o objeto de conhecimento que foi tematizado naquela aula. Então, esses são itens acompanhados do código da habilidade que foi planejada para aquela aula. Então, esse registro aí ele é fundamental, né? Essa descrição por parte do estudante sobre a data, local, a unidade temática, o objeto de conhecimento e o código da habilidade que foi desenvolvido. Uma coisa importante que não pode faltar no diário de bordo é o que o aluno aprendeu na aula. Então, ele vai registrar qual foi a sua maior aprendizagem, o que é que ele não sabia, o que ele não conhecia e que aprendeu após as vivências e experiências da aula de educação física. Outro ponto importante é o aluno registrar as suas dificuldades, né? Quais foram as dificuldades? De ordem motora, de ordem cognitiva, socioemocional, fazer um breve registro das principais dificuldades que ele encontrou naquela aula. De forma muito simples, muito pautada, e aí eu trago esse exemplo. Para ilustrar esse diário de bordo, o professor também pode sugerir, dependendo da faixa etária dos estudantes, um desenho, se ele estiver lá nos anos iniciais do ensino fundamental, no primeiro, segundo aninho, ele pode representar a sua aprendizagem na aula por meio de um desenho. Também pode utilizar pequenos textos, resumo, fichamentos, esquemas, né? Fazer aí um esquema, uma organização sequencial ou um infográfico. Também pode utilizar palavras-chave que foram utilizadas naquele momento de aprendizagem para aquela aula, um tipo de esporte, uma dança diferente que ele aprendeu, palavras-chave que representam aquela aula. E também ele pode, dependendo aí do seu nível cognitivo, montar um mapa conceitual, um mapa mental do que ele aprendeu durante aquela aula, do que foi mais importante, das suas dificuldades. E aí esse registro ele fica no caderno dos alunos, né, por meio desse diário de bordo. O diário de bordo ele pode ser estruturado e você pode utilizar como um instrumento avaliativo da percepção dos estudantes por bimestre. Também ele pode ser utilizado no semestre ou também ao longo do ano. Vai depender aí dos seus critérios de avaliação e das habilidades que foram organizadas e sequenciadas para esse período. Ok? Então, essa foi a nossa dica do canal sobre a utilização de um diário de bordo. Se você gostou dessa dica, deixa aí o seu like, faz um comentário. Se você ainda não é inscrito, é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal para que a gente possa continuar produzindo material didático pedagógico para você, professor de educação física. Um grande abraço e até a próxima dica do nosso canal.